Olá, sexto ano, bem-vindos à nossa aula de número 29, apostila 2, capítulo 4, na página 45 temos o sistema respiratório, certo? Então, respirar é uma ação que a gente faz o tempo todo, o tempo inteirinho, e ninguém diz respira, respira. É um movimento involuntário, sem involuntário é feito por um músculo não estriado, que é o liso, aquele de contração involuntária, tá? Então, o que é a respiração? Respiração é a troca de gases, tá? A respiração é um fenômeno que se chama respiração pulmonar. O que é a respiração pulmonar? A troca dos gases dentro dos pulmões. Quando você inspira, primeiro vamos analisar aqui, ó, essa figura aqui, ó. Então, as partes que compõem o sistema respiratório: cavidade nasal, a boca, daí da aula anterior, aquele encontro do pescoço para engolir e para inspirar, que se chama faringe, a glote e a epiglote, que é aquela dobra, aquela prega de pele que fica no final da língua, aí a laringe, que é esta parte que começa no pescoço da gente, aí depois vem a traqueia, que é o final do sanfonado, aí depois a traqueia se ramifica nos verdes aqui, ó, que são os brônquios, e no final de cada brônquio existe um bronquíolo. No final de cada bronquíolo existe 1 milhão de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas ocas, assim, e os gases, eles passam por dentro do alvéolo pulmonar. Pelo lado de fora, tem na outra página, existe uma membrana muito fina. E quando você inspira, você pressiona o ar dentro do teu pulmão e acaba passando os gases por esta membrana. Então, no sangue arterial é vermelho, carregado de oxigênio, e o sangue venoso é azul, carregado de gás carbônico. E esses gases vêm lá da respiração celular, que é feita pela mitocôndria. Então, quando você ingere, inspira esses gases aqui, não é para você respirar, é porque a mitocôndria dentro da célula vai utilizar este oxigênio para produzir energia. E o final, o resto desta reação química libera gás carbônico, tá? Então, como é que acontece? Esses gases aqui entram nesses capilares sanguíneos, que tem a grossura de um fio de cabelo, por isso que é capilar sanguíneo, vai para a corrente sanguínea. No trajeto de entrada, o ar ele é aquecido, filtrado e umedecido, tá? Então, o ar atmosférico está em torno de 22 graus e o corpo está em torno de 36. Então, aumenta 14 graus, é muita coisa, né? Só numa respiradinha. Olha a velocidade de processo de ação do nosso corpo, tá? Então, essa respiração celular aqui, eu acho que eu já passei na aula passada. É uma glicose, o açúcar que está na nossa barriga em forma de reserva, reage com o oxigênio, que se transforma em gás carbônico e é liberado pela respiração, em água, que quem já foi meu aluno no sexto ano sabe o que é a evapotranspiração, e produz 38 moléculas de adenosina trifosfato, que é conhecido como energia, caloria, né? Então, por isso que
O exercício aeróbico, que consome muito oxigênio, queima bastante caloria, porque você libera bastante energia, tá? Só para lembrar que aqui na laringe, esse pedacinho aqui bem pequenininho aqui, é onde estão as pregas vocais, e essas pregas vocais quando vibram, produzem a nossa voz, tá? A grossura da prega vocal produz o tom diferente de cada voz. Então, a gente já viu lá na página anterior, eu antecipei, né? Daí, da faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, lá no finalzinho. A árvore da pulmonar, tá? A gente chama isso aqui de árvore pulmonar. O nome científico da troca gasosa chama hematose e ela acontece por uma diferença de pressão. Quando você expira, o teu diafragma está relaxado. Quando você inspira, é que você contrai o músculo. Já vamos ver isso para frente, tá? Aqui mostra que eu falei para vocês que dentro do alvéolo é oco, aí mostra a forçada de gás para entrar e a forçada de gás para sair, tá? Por esta membrana aqui fininha, ó, tá vendo? Então o ar entra por aqui e entra nesses tubinhos aqui, passando nessa membrana cor de rosinha aqui. E essa troca de gás é que chama hematose. Bom, aqui é a história do músculo que trabalha, que eu acabei de falar, que é o diafragma, né? Então o diafragma, ele tá nessa posição aqui de bigode que eu tentei mostrar para vocês, bem rente ao pulmão, embaixo da caixa torácica. Lembrando que caixa torácica e caixa craniana servem para a proteção dos órgãos vitais. Nesta parte da aula, faríamos a prova prática da construção do pulmão, que é com garrafa PET, com canudo, a tampinha, cola, durex, cola quente, tesoura, o balão de aniversário número 9 ou 7 para funcionar bem. E aqui embaixo um balão grande daqueles de pinhata, que a gente bota doce dentro, que a gente bota as coisas dentro, tá? Aí o que acontece? Você prende aqui ou com um elástico ou com uma fita, prende bem preso esse balão aqui. E daí na hora que você puxar ele para cá, vai fazer a diferença de pressão e daí o ar vai ser obrigado sozinho a entrar no canudinho e a encher o balão. E é assim que a gente funciona. Esse é o processo simplificado da nossa respiração. Entre as costelas, a gente tem um pedaço de cartilagem. Por quê? Porque sobre as costelas, a gente tem os músculos intercostais. E esses músculos são o que ajudam a gente a expandir a nossa caixa torácica, tá? Então, quando você inspira, aqui dentro tem menos pressão. Então, quando você inspira, você aumenta... A pressão está igual, quando você inspira, você diminui a pressão e faz com que o ar entre. E quando você expira, você volta à pressão atmosférica normal, a pressão do ar, e daí o ar sai com facilidade, tá? Por isso que a gente sente dificuldade em inspirar. Quais são as doenças, né, os problemas, as patologias relacionadas ao sistema respiratório? Então, se entra pelo nariz, se entra pela boca e vai para o pulmão, só pode ser gás, porque líquido afoga, né? Então, os problemas são gases tóxicos, alguns presentes no ar, alguns de reação química com outros, né? O corpo tem alguns mecanismos para tentar evitar que isso aconteça, como muco, cílios, pelo, tosse, espirro e a adenoide, a carne esponjosa do nariz que inflama
quando alguma substância entra dentro, né? O que provoca, acomete as patologias são vírus, bactérias, algumas patologias tipo pneumonia, tuberculose, daí bronquite, faringite, asma, são outras que acometem o aparelho respiratório. Também tem a questão do cigarro, não só do cigarro, mas fumo de uma forma geral, narguilé, palheiro, gudã, né? Todos esses, os produtos que são para serem fumados, trazem malefício. No caso da questão do espirro e da tosse, agora que nós estamos em pandemia, virou obrigatório o uso de máscara. Mas por que a máscara tem que ser usada? Eu mantenho 1 metro de distância da pessoa, e será que 1 metro de distância é suficiente para me proteger? Então, o espirro ele consegue atingir uma velocidade de 140 km por hora. Então, 1 metro de distância, você só evita de receber o guspe direto, mas o vírus e a bactéria voam no ar, tá? Então, por isso que é obrigatório o uso da máscara, principalmente em pandemia. O Japão, os orientais já têm como hábito usar, né? Para a próxima aula, então, finalizar os exercícios da apostila e eu já mandarei o link da próxima prova, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.